meu aniversário. Olá, pessoal. A palavra de hoje é Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Eu quero agradecer, louvar a Deus por esse dia. Estou completando 34 anos de vida, pela benevolência e pela graça de Deus. Alguns só conhecem o carinha do vídeo, outros, quem sabe, conhecem só o pastor Lucas ou o pregador. Enfim, cada um dos irmãos, cada um de vocês podem me conhecer em uma parcela, né? Mas pode ser que alguns não conheçam a minha própria pessoa, né? Alguns estão assistindo e me viram crescer, né? Como meus parentes, enfim, amigos próximos, mas outros realmente não conhecem a minha pessoa, não sabem nada da minha história, né? Até mesmo porque cada vez que produzo um material, cada vez que prego, é sempre Bíblia, Bíblia e Bíblia, e acabo não falando tanto assim da minha vida pessoal, né? Mas enfim, brevemente quero agradecer a Deus por esses 34 anos de vida. Então, meu nome é Lucas Martim Franco, eu sou muito feliz porque eu tenho a Cristo na minha vida, eu tenho a Cristo e Cristo me tem, né? Então, isso é maravilhoso, é essencial. Eu agradeço a Deus também por ter uma esposa, uma mulher de Deus, excelente esposa, excelente mãe. Agradeço a Deus pela minha filha, que está com 4 anos hoje, e também agradeço a Deus já pelas 2 filhas que estão no ventre da minha esposa. Sim, minha esposa está grávida de gêmeas, que pela última ecografia, praticamente 100% de chance de serem 2 meninas, bênção de Deus. Então eu agradeço a Deus pela vida que eu tenho nesses 34 anos, agradeço muito ao Senhor pelo dia de hoje, por pertencer a Ele, por servir a Ele na Igreja Comunidade Cristã Lugar de Filho, como pastor auxiliar. Agradeço a Deus pela vida do meu pastor hoje, o pastor Juliano, como também pelos pastores que tive nessa caminhada, pastor Elírio da Assembleia de Deus, pastor Charles Dan, dos Aspirantes de Cristo. Agradeço também ao pastor Alexandre Gudão, que fez parte dessa história aí de pastoreamento sobre a minha vida. E hoje estamos aqui em Alvorada, mas só Deus sabe os planos futuros que Ele tem para a nossa vida, né? Porque quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, é Ele que conduz o nosso barco, Ele que conduz o nosso navio. Então, falando um pouco de como era a minha vida antes da conversão, porque eu me converti com 20 anos de idade, o Lucas era um menino que gostava muito de estudar, normalmente ficava sozinho ali, eu lia muito os meus livros didáticos, era muito estudioso, também gostava muito de desenhar, principalmente os personagens de desenhos animados que eram japoneses, enfim, Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball, e também eu gostava muito de futebol. Com 12 anos de idade eu comecei a jogar no Esporte Clube Internacional, e eu tinha esse grande sonho de ser um jogador profissional, de ser um atleta profissional, e até era bem promissor na época. Lembro que fizeram uma reportagem na RBS, que me chamaram até de Pelezinho, e estava indo tudo bem, estava tudo fluindo, e até que chegou um dia que eu fiz um exame no meu coração, porque eu tinha sido convocado para a seleção de base do Inter, tinha sido selecionado, e só que quando eu passei pelo departamento médico, detectaram que eu tinha sopro no coração, e ali o médico chegou a falar para mim naquela sala que seria uma das possibilidades de eu nunca mais poder jogar futebol, né? Tava só eu e ele ali, e ele me falou isso, e aquilo ficou meio que eu não assimilei muito bem aquilo que ele tinha dito, né? E obviamente não foram com essas palavras, ele falou obviamente com palavras mais delicadas, mas eu não lembro exatamente como foram, mas deu a entender isso, né? E aquilo ali foi um choque para mim na época, e isso afetou a minha vida de várias formas, porque antes eu era muito seguro, eu era muito firme, jogando eu tinha um potencial imenso, né? Para mim parecia que eu ia ganhar todas as divididas, parecia que eu ia ganhar todos os jogos, que ninguém ia me ganhar na velocidade, na habilidade, enfim, porque eu era bem promissor, mas a partir dali veio muitas inseguranças na minha vida. E mesmo ali que eu já estivesse com 13 anos de idade, começou a passar alguns pensamentos na minha vida sobre a brevidade da vida, sobre o sentido da vida, e algumas tristezas começaram a entrar no meu coração, embora eu não externasse isso para as pessoas, porque eu não gostava de preocupar ninguém, sendo que eu tinha um pai maravilhoso, exemplar, um exemplo de homem para mim, o maior exemplo de homem para mim na terra hoje é o meu pai, Francisco Franco, e também tinha uma mãe excelente, zelosa, Clarido Santos Martim, que hoje está com o Senhor Jesus, já no reino eterno me aguardando, porque ela faleceu crendo no Senhor Jesus, uma mulher guerreira, um exemplo de mulher também. E eu tinha pais extraordinários, eu digo que os melhores pais que o mundo tinha a oferecer, Deus me fez nascer naquela família ali, porque os meus pais não eram cristãos na época, mas mesmo assim me deram uma excelente criação, educação, enfim. E então não queria preocupar ninguém, então eu não falava das coisas que estavam lá no profundo do meu coração, mas aí nessa época Deus me deu, vamos dizer assim, um talento que foi escrever músicas. Eu vi um filme de um rapper, e eu via que ele escrevia aquilo que ele sentia, e ali eu comecei a pensar assim, eu acho que eu posso fazer isso. E eu comecei a escrever as primeiras músicas onde eu podia externar os meus sentimentos, colocando naquela folha de papel, e isso me aliviava por um momento, né, por um tempo, depois que eu conseguia despejar no papel os meus sentimentos, né. E isso foi um presente de Deus para mim na época, né, a música, a composição, porque isso foi vamos dizer que foi um remédio temporário até que Cristo surgisse na minha vida como o sol da justiça, como o sol que nasce pela manhã. Então, aos 20 anos de idade, eu entreguei a minha vida a Cristo, pude conhecer o Senhor Jesus no projeto Aspirantes de Cristo, e aos 20 anos de idade eu desci as águas do batismo,
7 de novembro de 2010. E ali entreguei minha vida ao Senhor e a minha vida nunca mais foi a mesma. Alguns podem pensar assim, mas antes tu já era certinho, tu não fazia isso, tu não fazia aquilo, como a minha sogra que pensava até que eu já era cristão antes da conversão, né? Mas na realidade não era assim. E o pecado não são apenas as atitudes erradas, mas o pecado também é um estado, é uma vida sem a direção de Deus, uma vida sem um relacionamento com Cristo, uma vida sem entregarmos o controle da nossa vida a Ele. Então eu vivia a vida do meu jeito, conforme as minhas vontades, enfim, hora acertava, hora errava, mas eu estava separado do Senhor, porque o pecado coloca separação entre nós e Deus. Mas quando eu conheci a Cristo, a minha vida mudou completamente. Deus tirou toda aquela melancolia do meu coração, aquela insegurança. Ele transformou completamente a minha vida. E eu sei que Deus é poderoso para fazer muito mais na tua vida. Talvez alguns não saibam a dimensão do que é ser perdoado por todos os erros do passado, por todas as más escolhas, todos os erros que a gente cometeu na nossa vida, coisas que fizeram mal para nós, mal para as outras pessoas. A gente tem a oportunidade de ser completamente perdoado através de Jesus Cristo. E o Senhor, então, começou a escrever uma nova história na minha vida. Preencheu todo o vazio que havia no meu coração, porque às vezes a gente pode pensar, mas eu não fiz nada errado, eu não faço nada errado, eu só faço isso e aquilo, sempre minimizando, mas a justiça própria muitas vezes é um abismo que nos separa de Deus, nos coloca longe do Senhor. E somente a justiça daquela obra do Filho de Deus morrendo na cruz do Calvário é a única justiça que é suficiente para nos tornar justos. Quando cremos nele, ele então coloca em nós, ele deposita na nossa conta a sua justiça e pega o nosso pecado e coloca lá na conta, na cruz do Calvário. Então o Senhor mudou completamente a minha vida. Aí alguns, pode ser que conheçam o Lucas que ia de casa em casa no Morro Santana incomodando as pessoas para irem no culto. Alguns podem conhecer o Lucas que prega nos ônibus, na roleta do ônibus, falando de Jesus para todo mundo, contando histórias. Outros podem ser que conheçam o Lucas do trem, que também conta o seu testemunho falando do que Jesus fez ali no trem lotado. Outros podem conhecer o Lucas através de livros que o Lucas escreveu, através do curso Bíblico e Teológico Fundamentos. Pode ser que tenham alunos assistindo aqui. Outros podem conhecer pelas pregações da internet ou por igrejas que passei pregando. Ou alguns podem ser que congreguem comigo ou já congregaram comigo em algum momento. Outros podem conhecer o Lucas do vídeo diário, que recebem uma notificação no celular ou uma mensagem no WhatsApp do Lucas sempre incomodando com um vídeo novo. Então alguns podem conhecer o Lucas dessa forma. Mas eu pude aqui contar um pouquinho, brevemente, um pouco da minha história bem reduzida, daquilo que o Senhor tem feito, e eu sou muito grato a Deus. E eu tenho aprendido com o Senhor sobre a simplicidade da vida. Eu não preciso de muito para ser feliz. Quando a gente entra na internet, a gente vê promessas de riqueza, de grandes viagens, de grandes conquistas, e pode ser que algumas coisas eu vá conquistar nessa vida ainda, mas eu sei que eu não preciso de muito, eu só preciso de Cristo, preciso de uma igreja para congregar, uma Bíblia, da minha esposa e das minhas filhas comigo, e obviamente amigos, parentes, com certeza tudo isso soma, mas a gente não precisa de muito para ser feliz. O apóstolo Paulo escreve dizendo, tendo o que comer e com que se cobrir, estejam com isso contentes. E graças a Deus, o Senhor sempre tem nos sustentado e nos sustentou até aqui, e sei que muito mais Ele tem para as nossas vidas. Peço perdão a você se eu cometi algo errado, falhei contigo em algum momento da vida, sei que Cristo me perdoou, mas pode ser que às vezes a gente cometa erros que a gente não lembre como a gente magoou as pessoas, então eu peço perdão para você nesse momento, que em algum momento pode ser que tenha sido ferido pela minha pessoa, tanto antes da conversão, como mesmo depois da conversão, porque quando a gente se converte, a gente não se torna perfeito, mas a gente anda num caminho perfeito e a gente vai sendo aperfeiçoado. E a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, todos nós estamos em Cristo, estamos sendo aperfeiçoados pelo Senhor diariamente. Eu quero fazer um convite especial também. Lembra que eu falei que na adolescência, Deus me deu ali a composição e eu escrevia músicas, isso como um presente? Então, no dia 21 agora de abril, eu vou estar participando de um grande festival de música gospel que vai acontecer na cidade de Porto Alegre. Seja Livre Festival, onde vai ter ali muitos rappers, trappers cristãos, como Al Cubo, 2 Metros, Victim, e o pastor Juliano Rimador vai estar lá também, dentre outros. E eu te convido a estar participando disso, porque eu vou estar lá também cantando algumas canções que o Senhor Jesus tem dado, e muitas pessoas vão conhecer o Senhor lá. Vai ser na Orla do Gasômetro, no dia 21 de abril agora, num domingo. Apareça lá, a entrada é gratuita. Eu vou deixar o link aqui onde você pode estar pegando o seu ingresso gratuitamente, ok? Nos vemos lá então. Então isso é um pouco do Lucas. Peço que você deixe aí nos comentários em algum momento como eu possa ter marcado a sua vida, alguma lembrança que você tenha em relação à minha pessoa. Então deixe aí nos comentários algo que você tenha a dizer. Peço que você compartilhe com alguém esse breve testemunho. Peço que você se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Você já imaginou uma Netflix da Bíblia? E eu não estou falando da série The Chosen. Dê uma olhada nisso aqui. Essa é a plataforma do curso Bíblico e Teológico Fundamentos.
Essa plataforma é idêntica à plataforma da Netflix. Olha só essas capas. Aqui você vai encontrar todos os conteúdos estudados durante o curso, separados por tema. Clicando sobre eles, você vai encontrar a aula e durante a aula aparecem na tela todos os temas e as referências bíblicas abordadas. Na lateral você consegue acessar as demais aulas que falam sobre o mesmo assunto. É muito fácil. Eu sou aluna desse curso. Para ter mais informações, acesse agora mesmo o site prlucasfranco.com ou clique no link da bio do Instagram.